FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, o nosso assunto é inovação e inteligência artificial, transformando relações de trabalho e impulsionando a qualificação profissional. Para debater o assunto, nós vamos conversar com Fernando Capra. Capra é CEO da Baldan, empresa parceira da FATEC de Matão. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Olá, e o programa FATEC Projetando o Futuro de hoje está sendo direto aqui da Baldan, empresa que é parceira da FATEC de Matão, Luiz Marquesan, e estamos sendo recebidos aqui pelo CEO da Baldan, que é o Fernando Capra. Entre outros assuntos, vamos debater aqui a inovação e inteligência artificial, transformando relações de trabalho, impulsionando aí a qualificação profissional. Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela recepção, Acho que para começar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você se apresentasse, falar um pouco da sua trajetória profissional, a sua formação profissional. Muito bom. Antes de mais nada, um prazer ter vocês sempre aqui, a gente sempre disposto a colaborar e contar um pouquinho da história da Baldan e o que a Baldan vem fazendo de novidade no dia a dia. Falando um pouco de mim, eu vim para a Baldan em maio do ano passado, uma honra assumir essa posição aqui, vim substituir o Celso, que passou a ser conselheiro da companhia, e colocar a Baldan nesse ritmo de crescimento que a gente vem buscando fazer nesse ciclo que vem pela frente de Brasil, forte, crescimento no agro e tudo isso. Bom, falando um pouco de mim, eu estou no agronegócio desde que eu me entendo por gente. Eu comecei lá aos meus 18 anos trabalhando no complexo soja, exportação de soja, farelo, e aí desenvolvi a minha carreira sempre no agronegócio, em alimentos, trabalhando muito com o comércio exterior, até que eu fui para o Grupo Votorantim lá atrás, quando a Votorantim estava entrando no segmento de sucos de laranja, com a antiga Citrovita, que, por sua vez, nós fundimos com a Citrosuco, e a Citrosuco hoje aqui de Matão, que Matão tão bem conhece, a Citrovita ali também, antes disso com a Cambuí, enfim. Tenho estado em Matão já há mais de 20 anos, operando aqui no negócio de suco de laranja e agora, com muita honra, liderando esse novo ciclo da Baldan de crescimento. Quase um cidadão matonense. Torcedor da maçonense. Você estava me dizendo dessa experiência que remonta a mais de 40 anos, mas numa época que essa nomenclatura agronegócio não era tão difundida, Sem dúvida, sem dúvida. Não, é outro. Eu costumo contar que quando eu comecei a safra brasileira não beirava 60 bilhões de toneladas. Hoje a gente vai para a mais de 300 bilhões nesse ciclo. Então foi uma mudança muito grande. Eu tive a sorte de exercer minha profissão nesse ciclo de crescimento tão forte. A gente vê a importância, a relevância do agronegócio brasileiro. E quando a gente fala em agronegócio, como você bem disse, é muito amplo. Então vai desde toda a cadeia de serviço que está inerente à produção agrícola em si. O nosso caso, nós somos uma indústria metalmecânica, de máquinas, equipamentos, voltados para a agricultura. Então, a gente faz parte desse segmento, assim como os bancos financiadores, as seguradoras, a gente está falando de transporte ferroviário. Então, realmente é um segmento que se expandiu muito e se sofisticou bastante, E cada vez mais passa a exigir dos profissionais que trabalham nesse segmento uma evolução bastante nas suas práticas, nas suas competências. Passou a ser um negócio muito, muito relevante para o país, como a gente sabe. E uma relevância grande na constituição do PIB, inclusive, sendo acho que do setor que mais exporta no Brasil hoje. Sem dúvida. O Brasil, esse ano, há pouquíssimo tempo, passou a ser o maior exportador de alimento do mundo. Superamos os Estados Unidos. Isso faz um mês e pouco que atingimos essa marca. Então, não é só de algumas commodities agrícolas, mas em alimentos em geral. Isso também mostra a evolução da indústria, evoluindo na cadeia, agregando valor na produção. É muito, muito relevante. Produtos processados, Sim, alimentos em geral. Processados e não processados, como um todo. É o maior exportador mundial hoje, e o Brasil tem essa relevância importantíssima, tem um papel muito, muito importante no futuro da humanidade.
a gente, né, os números mostram que a população vai crescer 2 bilhões de pessoas nos próximos anos. A maioria desse crescimento tem uma participação muito grande da classe média mundial, que consome mais alimento, que consome mais proteína. Isso gera uma demanda fortíssima no futuro. E o Brasil, dentro dos 10, 15 países no mundo que hoje ainda tem capacidade de aumentar a sua produção de alimentos, né, o Brasil responde por 40% dessa possibilidade. Sem aumentar a área de plantio. Né? Exatamente, sem aumentar 1 metro quadrado. Então, é certo que o Brasil vai cada vez mais aumentar a sua relevância nesse mercado, tem um papel fundamental em garantir o alimento da humanidade. E, com isso, todo o segmento de agronegócio brasileiro vem junto. Essa sofisticação toda vem, desde dos produtos, dos equipamentos que utilizamos, das práticas que são colocadas, de toda a sustentabilidade que hoje a gente já opera no Brasil. Então, a gente passa a ter uma relevância cada vez mais estratégica para o mundo, né? Não tem como negar isso. E o Brasil tem essa noção e vende essa noção para o mercado externo? Tem. A gente tem sim. Melhorou muito, como você estava falando. Eu, nos meus 30 e poucos anos no setor, a gente evoluiu bastante, né? O Brasil ele passou a ser, como eu disse, um player muito, muito respeitado pela capacidade de abastecimento que ele tem. É claro que a gente tem alguns desafios. Nós temos desafios enormes logísticos, né, que tomam custo da cadeia. A gente tem um desafio enorme no custo de capital no Brasil. A gente sabe que a taxa de juros altíssima. Isso acaba sendo sempre um desafio ainda maior para toda a cadeia, né? Para nós, para o produtor rural, para os transportes. Todos acabam perdendo competitividade no mercado mundial em função disso, né? Mas, mesmo assim, o Brasil ainda consegue ter o seu papel estratégico no mundo tranquilamente, né? Acho que outro desafio também agora ele vem ao encontro, né, do tema que nos propusemos a falar, que é a relação de trabalho com a inteligência artificial, né? Como essas duas coisas se interrelacionam. Sem dúvida. Mais essa, né? Mais essa. Essa é a nova. É o clima. Exato, ainda tem mais essa agora, e isso é inegável. Quer dizer, a gente vê a evolução, a velocidade da evolução da inteligência artificial, e a gente vem de ciclos, né? Esses ciclos tecnológicos, eles estão ficando cada vez mais curtos. Então, se você pensar, a gente não falava de inteligência artificial, ChatGPT, 2 anos atrás, nem sabia o que era isso. Embora houvesse, ela já não é presente, né? Tava, mas o negócio tomou um vulto tão grande que hoje faz parte de qualquer função, qualquer atividade econômica ou acadêmica da humanidade, usar a inteligência artificial. Dia a dia, nas casas, nas residências. Total. Dirigindo um carro. Né? Exato. Então, faz parte do nosso dia a dia. E aí, quando a gente cruza isso, né, nessa velocidade, com a demanda que tem dos nossos profissionais, todos os profissionais do setor, em evoluir e conseguir entregar os seus resultados de maneira muito mais eficiente, muito mais estruturada, a inteligência artificial tem um papel estratégico fundamental nisso. E o mais importante, até pegando um pouco o gancho nosso aqui, nós na Baldan, né, estamos olhando para toda essa cadeia, né, desde os nossos equipamentos, né, o que eles já têm inteligência artificial embarcado, que eles já operam já quase que sozinhos, muitos deles, mas também nos nossos processos internos, nas nossas práticas internas dentro da companhia. Hoje a gente consegue ganhar eficiência, consegue ganhar qualidade e velocidade, né, com ferramentas que estão disponíveis. E agora vamos para o intervalo e na volta vamos dar continuidade à nossa entrevista com o CEO da Baldan, Fernando Capra. No próximo bloco, Capra responde a uma questão crucial. Será que a inteligência artificial representa risco para os empregos?
Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro. No programa de hoje, entrevistando o CEO da Baldan, Fernando Capra. Em pauta, a inovação e inteligência artificial, transformando as relações de trabalho e impulsionando a qualificação profissional. A questão que se coloca é, será que a inteligência artificial representa risco para os empregos? O que eu acho que, como tudo, né, toda a tecnologia, desde das cadeias industriais, as máquinas foram evoluindo naturalmente. O que muda... A evolução sempre houve, né? Sempre houve, sempre houve. E o que acaba acontecendo é uma evolução, de novo, a gente volta àquela palavra, adaptação, né? Mas é uma evolução das forças de trabalho, das competências de trabalho. Elas vão se adaptando às necessidades que estão vindo, né? Minha opinião particular em relação à inteligência artificial é que ela facilita muito o trabalho que hoje já se tem. Então, ela melhora a qualidade do trabalho, ela não substitui. Ela melhora, ela possibilita estabelecer um patamar de entrega, de qualidade muito melhor do que sem ela. E eu acho que isso é uma ferramenta... E uma revolução, né? Total, completa, né? Até porque ela é quase de graça, né? Então, ela é muito acessível. É uma revolução completa mesmo. E para vocês que lidam, né, com a inteligência artificial, né, para o leigo, parece uma coisa abstrata, que não é palpável, né? Mas ela tem uma vida própria, né? Tem uma razão de ser, né? Tem bases de dados, né? Tem, por trás de tudo isso. Nós aqui, por exemplo, os nossos materiais, os manuais dos equipamentos, por exemplo, né, eles são todos abastecidos na inteligência artificial, e aí qualquer dúvida que qualquer cliente nosso precise fazer ou saber de um equipamento, a própria inteligência artificial, mediante a pergunta que é feita, já vai diretamente na resposta correta, que buscou de uma base de dados, né? A inteligência artificial, ela se abastece de base de dados. Então, a qualidade desses dados... É uma entidade, dados, né? Ainda não é essa entidade, mas ela se abastece desses dados e aí promove a resposta de maneira mais certeira, como é que se diz, mais apropriada. Isso ganha velocidade e ganha qualidade, né? Nós estamos falando de um novo mundo, né? Total. E para que as pessoas se adaptem a esse novo mundo, tem que ter a qualificação, né? Como é que você vê a qualificação profissional diante da necessidade que as empresas têm hoje? Até de poder contratar mesmo e não encontrar esse profissional no mercado de trabalho apto a lidar com essa inteligência artificial. Sim. Mas, então, aí eu volto àquele meu ponto. Eu acho que a curiosidade é o fator-chave, né? Então, os jovens, os profissionais, hoje, no mercado, vendo essa evolução que tem, a gente hoje tem uma condição que, em se tendo interesse e curiosidade, você tem acesso, porque o acesso é fácil, é barato, ele é quase gratuito. Democrático, praticamente, democrático, né? Exatamente. Se você lembrar do nosso tempo, não, você tinha que ter uma Barça, e você tinha que consultar a enciclopédia era uma parede desse tamanho aqui para... Era cara, você se lembra. Colocar os livros, né? E era caríssimo, não era todo mundo que tinha. Você ia para a biblioteca da cidade para estudar. Hoje em dia, a informação está muito acessível, né? E a sociedade, os jovens, têm uma capacidade de lidar com tecnologia muito fácil. Então, de novo, isso tudo contribui para a velocidade desse aprendizado, dessas práticas entrarem em regime normal. Hoje é meio novidade para a gente ainda, mas daqui a pouquíssimos anos já vai passar a ser o status normal de tudo, né? Então, de novo, a curiosidade, o interesse e a facilidade de se aprender e lidar com isso, eu acho que cria condições para elevar o padrão profissional de maneira muito forte, muito rápida. E essa relação, né, indústria, no caso aqui é a Baldan, e produtor rural lá na ponta, né? Inteligência artificial, como que ela pode aí melhorar essa relação, né, para ambas, tanto para a indústria, né, que produz os equipamentos, como também lá na ponta para quem vai ser utilizado os implementos. Isso, e aí a gente tem então o que acontece hoje? Como eu comentei antes também, os nossos equipamentos, eles já têm uma tecnologia embarcada, onde eles operam quase de maneira remota, identificando o solo, definindo e priorizando as atividades, isso tudo transformando em informação para o produtor rural, né, on time ali, quer dizer, ele vai acompanhando tudo que está acontecendo. Isso faz com que a produtividade seja muito melhor, que todo o efeito econômico daquela produção rural seja cada vez melhor. Tudo isso pela inteligência artificial que estão nos equipamentos, junto com conectividade, né? O outro desafio que o Brasil tem é a conectividade, quer dizer, como é que você consegue transmitir essas informações.
Então, gigantesco, né? Continental. Né? Muitas áreas ainda afastadas. Então, esse é um desafio que vem sendo vencido também de maneira muito rápida. Então, esse processo de inteligência artificial nos equipamentos, ele já é muito forte, mas a tendência é que ele se torne muito, muito maior ainda, porque aí as máquinas vão ser quase que, como hoje muitos até já são autônomas mesmo, elas conseguem operar de maneira solo baseado em inteligência artificial. O programa FATEC Projetando o Futuro de hoje fica por aqui. Na semana que vem, vamos dar continuidade à entrevista com o CEO da Baldan, Fernando Capra, cujo tema é Inovação e Inteligência Artificial transformando relações de trabalho e impulsionando a qualificação profissional. Lembrando que o nosso encontro é logo após o Jornal TVM, então uma boa noite e uma ótima semana a todos. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra.